João capítulo 20, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero saudar todos que estão aqui com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Ao Valber que está vindo mais uma vez na igreja, seja bem-vindo, meu querido, em nome de Jesus, que Deus abençoe. João capítulo 20, versículo 21. Eu quero ler, queridos, a partir do versículo 19. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhes, pois Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo, e se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Versículo 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por essa noite, podermos ter o privilégio de estarmos, Senhor, na tua casa, onde nós reconhecemos, Pai, que é um lugar onde nos reunimos para glorificar, para bendizer, para ouvir do Senhor e te dar o nosso melhor. E dar a nossa adoração ao Senhor. E nós queremos te pedir, Paizinho querido, no nome santo do teu Filho Jesus, que o Senhor possa trazer revelações profundas nessa noite ao nosso coração. Que o Senhor possa falar conosco, Senhor, poderosamente. Que nós venhamos entender aquilo que o Senhor quer nos comunicar nessa noite. Que não chegue para nós apenas como um conhecimento, como uma informação, mas chegue para nós como algo que vai transformar as nossas vidas. Em o nome de Jesus de Nazaré. Amém. Amados, nós temos lido ao longo desse mês todo de julho, né? Esse texto, especificamente, o capítulo 20, o verso 21, quando Jesus entra ali na reunião dos seus discípulos, eles estavam de portas trancadas, Jesus havia morrido e ressuscitado, e nós vimos que ao longo desse processo, do capítulo 18 até o capítulo 20, os discípulos ainda não tinham entendido tudo o que Cristo havia falado nos capítulos anteriores dos evangelhos, sinalizando que ele haveria de morrer, que ele haveria de padecer, que ele haveria de sofrer os maus tratos nas mãos dos judeus, dos fariseus. E tem um texto ainda lá no capítulo 16, se não me engano, de Mateus, quando Jesus começa a falar aos seus discípulos da sua morte, daquilo que vai acontecer, daquilo que está por vir, porque essa era a vontade plena, a vontade absoluta de Deus. O plano de Deus passava pela morte de Cristo Jesus. Se não houvesse morte, se não houvesse derramamento do sangue de Jesus, não haveria salvação para nós. Amém, gente? Isso precisa ficar claro. Para que a gente não chore de remorso pela morte de Cristo, mas que a gente chore de alegria e de gratidão, porque Ele morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou.
Amém? E por causa da sua morte, nós temos vida, não apenas aqui, mas vida eterna, para todo sempre. Mas aí os discípulos não entenderam ainda a revelação espiritual que tinha por trás daquelas orientações que Jesus aos poucos estava dando para não chocá-los de uma vez só. Jesus estava falando aos poucos a eles que iriam morrer, queria sofrer, queria padecer nas mãos dos inimigos. E certa vez Pedro se levanta e diz: Senhor, não, você não vai morrer, não vai acontecer isso. Não, eu não vou permitir que você passe por isso. E Jesus, simultaneamente, olha para Pedro e repreende aquela força que estava influenciando Pedro. Ele diz: arreda-te de mim, para trás de mim, Satanás. Ou seja, ele está dizendo: Pedro, não é contra você que eu estou falando, é contra a influência maligna que está querendo impedir de eu cumprir o meu propósito. Jesus sabia que o propósito dele era morrer. Amém, queridos? Jesus sabia que o plano redentivo do Pai precisaria da sua morte. E ele veio cumprir esse propósito consciente do seu papel. Amém, meus irmãos? Quando Jesus chega naquele lugar que os discípulos estão trancados, estão com medo, estão desmotivados, estão desencorajados, porque agora o mestre havia morrido, e eles estão agora sem norte. Eles ainda não tinham recebido da capacitação do Espírito Santo. Eles não tinham ainda experimentado da presença do Espírito, da unção do Espírito, do agir do Espírito através deles. Eles estavam ainda naquele estágio de ver Jesus operar sinais e maravilhas e serem também instrumentos, mas eles não tinham ainda a comunhão deles plena com Deus. Eles viam Jesus orar e oravam ali junto com Jesus. Muitas vezes, alguns não conseguiam nem ficar com Jesus horas orando. Dormiam. Porque eles não estavam ainda amadurecidos ao ponto de desenvolver a missão do Pai, dada a Jesus e agora de Jesus enviada para os discípulos. Mas Jesus, quando chega naquele lugar, eu acho lindo, irmãos, porque Jesus, quando chega naquele lugar, encontra aquele bando de homem com medo. Estava todo mundo com as portas trancadas, porque a perseguição agora estava dando na canela, como diz aqui no Nordeste, né? A palavra bem conhecida. Agora Jesus morreu e os judeus achavam que agora ia tudo acabar. Morreu quem era o culpado de anunciar esse evangelho. E agora, como ele morreu, agora todo mundo vai se dispersar, vai esquecer, e essa história aí vai acabar, vai cair por terra. Vai ser mais um daqueles que disseram que se levantou de forma revolucionária, vai acabar, porque ele morreu. Não vai ter mais quem lute por esse evangelho fraudulento e mentiroso, segundo os judeus. Mas Jesus, ele chega ali, naquele lugar onde esses homens estão trancados, e Jesus diz: a paz seja convosco. Jesus chega trazendo paz, porque Jesus sabia que eles estavam inquietos. Em meio à perseguição dos judeus, eles estavam incrédulos, por que não dizer? E Jesus chega declarando paz. E Jesus mostra para eles a prova daquilo que declara que ele é Cristo. Mostra a mão, mostra o lado. E eles se alegram por verem Jesus. Porque como eles não tinham ainda assimilado a importância e a necessidade de a semente morrer na terra, como o próprio Jesus usa essa palavra para falar da sua morte, a semente tem que morrer, ele diz aos seus discípulos, eles não entenderam ainda do poder espiritual que tinha a ressurreição de Cristo. E quando eles olham para Jesus, eles se alegram. Ai, meu Deus, ele está aqui. E Jesus começa a falar com eles, e Jesus declara paz sobre eles, e Jesus fala para eles
que eles estão ali agora recebendo a capacitação do Espírito Santo. Jesus sopra e diz: recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo aqui era a capacitação para levá-los à intimidade. Ainda não era a intimidade que eles só teriam depois do Pentecostes. Mas era a capacitação. Era o meio pelo qual eles ficariam firmes até serem revestidos de poder. Eu quero entrar aí nesse assunto. Não tem como ficarmos de pé, queridos. Não tem como nos mantermos firmes se não tivermos intimidade com o Espírito Santo de Deus. Jesus foi assunto aos céus. Jesus ficou com eles ainda um tempo. Jesus ainda jantou com eles aqui no capítulo 21. Vamos ver Jesus na praia preparando uma refeição. Eles pescando. Eles vêm para a praia. Jesus já preparou o fogo, já preparou o pão para eles trazerem peixe. E Jesus senta com eles e come com eles. Jesus está ali, querido, reafirmando tudo o que já havia dito ao longo dos 3 anos e meio que ficou com esses discípulos. Jesus sabia que ser retirado do meio deles era uma ruptura muito profunda para eles. Jesus sabia que precisava voltar e reafirmar aquilo que já havia falado para eles quando os comissionou. Eu acho tremendo isso. Porque por mais que fraquejemos, Jesus sempre está disposto, irmãos. Eu estava conversando com a missionária Samantha na quinta-feira à noite. E nós estávamos falando do momento de oração que nós tivemos aqui, numa terça-feira depois do culto. E como Deus se derramou. Nós estávamos aqui meio que despretensiosamente cumprindo uma direção que Deus havia dado a ela. Aí eu disse: então amém, vamos orar agora. E nós nos reunimos aqui e começamos a orar. Eu disse: ore, comece a orar. E o Senhor derramou uma unção, queridos, que a gente não sabe assim explicar, mas o Senhor fez algo maravilhoso. Eu creio nisso. E a gente falando sobre isso, eu disse: olha, eu tenho entendido o seguinte: Deus, Ele está totalmente disposto e disponível. Jesus é uma fonte inesgotável. Eu dizendo isso para ela: quanto mais a gente busca nessa fonte, mais água tem para beber. Igreja, Jesus não é um Deus que só tem aquilo para dar. Se eu der a você a mais, vai faltar para o outro. Não, Jesus é uma fonte inesgotável. Muitas vezes Jesus quer derramar, Jesus quer fazer, Jesus quer curar, Jesus quer quebrar grilhões, quer libertar. Mas Jesus não está achando pessoas disponíveis para mergulhar profundo nessa fonte. Mas assim como Jesus fez naquele dia, naquele lugar, com aqueles discípulos que estavam amedrontados, Jesus está fazendo hoje aqui no nosso meio. Usando a sua própria palavra, usando esse pequeno instrumento para nos dizer que nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Jesus, queridos, não nos chamou para fazer nada sem antes estarmos com Ele. Perceba que depois dessa situação que Tomé disse: se eu não ver, se eu não ver o buraco, se eu não colocar o dedo, se eu não ver ao seu lado, eu não vou crer. Jesus disse: não tem problema. 8 dias depois foi lá. Jesus foi lá mostrar o buraco da mão, o lado para Tomé, para que ele pudesse crer. Jesus não queria os perder. E Jesus não estava preocupado se Tomé
não estava ali naquela hora. Jesus queria que todos crescem, porque se todos crescem, tivessem convicção de que Ele ressuscitou, seria o suficiente para anunciarem essa poderosa verdade. Amém, queridos? Às vezes o que nos falta é crer. Às vezes nós não conseguimos crer em meio às lutas. Em meio às lutas, queridos, parece que nós não somos cristãos. Em meio às lutas, nós começamos a achar que Jesus abandonou, né, senhora Daída? Cadê Jesus, meu Deus? Senhor, cadê o Senhor? Querido, Jesus está no mesmo lugar, no trono de glória. É só clamar a Ele que Ele responde. Mas parece que quando estamos passando por luta, nós nos tornamos incrédulos. Mas Jesus, Ele é bom. Ele é um fonte inesgotável. Ele veio aos seus discípulos e foi reafirmar tudo aquilo que já tinha falado. Ele foi conversar novamente com eles, passou 40 dias, passou ali com eles conversando, ficou ali sendo visto por eles, admoestando eles, ficou com eles o tempo próprio para que eles pudessem mais uma vez serem encorajados. E Jesus nessa noite está aqui nos encorajando. Nós não podemos, queridos, ser crentes apenas dentro da igreja. Nós não podemos ficar com medo daquilo que está acontecendo lá fora e nos trancarmos, não vamos ficar dentro da igreja, porque dentro da igreja a gente está protegido. Não, pelo contrário. Nós olhamos esses discípulos aqui, do capítulo 20, e daqui a pouco nós olhamos os discípulos que foram capacitados por esse Espírito Santo através da ordem de Jesus. Lá em Atos, capítulo 2, sendo cheios do Espírito, e agora Pedro e os outros discípulos se levantando e pregando às multidões. Pedro pregou, falou da palavra de Deus, mais de 3.000 pessoas aceitaram Cristo Jesus, aquelas pessoas foram batizadas, houve um mover tremendo do Espírito Santo, houve uma manifestação de variedade de línguas. Aqueles mesmos discípulos que outrora estavam amedrontados, trancados dentro do lugar, escondidos dos judeus, eram os mesmos que agora, cheios do Espírito Santo, estavam apregoando a verdade de Cristo Jesus. E o que fez diferença, pastora? Para que esses discípulos agora pudessem estar cheios pregando a palavra do Senhor. A busca pelo Espírito Santo de Deus. A busca pelo Espírito Santo, quando Jesus fala, recebei o Espírito sobre eles, Jesus ainda fala com eles para permanecerem em Jerusalém até serem revestidos de poder. E eles obedecem ao Senhor, mas irmãos, escuta uma coisa. A palavra intencionalidade precisa estar em nossos corações. Nós precisamos ser intencionais em tudo o que fazemos. Os discípulos ficaram em Jerusalém, mas não ficaram agora dispersos, não ficaram agora chorando, sem saber o que ia acontecer, não. Eles ficaram em oração. Eles ficaram orando, buscando o Senhor, buscando a promessa, que quem prometeu foi Jesus. Se Jesus prometeu, Ele mesmo se encarrega de cumprir. Jesus disse lá, ainda em João, versículo 16, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, mas Ele está em vós, e estará em vós para sempre. A diferença entre estar com Cristo, estar com Cristo, ter uma fé, como a irmã falou aqui, inoperante. Estar com Cristo, ter uma fé operante, é estar em intimidade com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Eu posso dizer, eu estou em Jesus, eu sou crente, eu sou cristão.
Porque é moda ser cristão agora. Sabia que é moda? A gente abre o Instagram, a gente vê os blogueiros, as blogueiras, os influencers cristãos. Quando você vai olhar o perfil do camarada da mulher, só Jesus na causa, menino. É cada foto terrível. Mas está lá cristão. Mas agora, porque ser cristão, queira que não queira, também esse crescimento faz parte de tudo aquilo que Jesus está falando nos seus evangelhos. Até que ele volte. Mas ser cristão que faz a diferença vai depender da nossa vida de busca e de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Mas, pastora, então, quem não tem um Espírito não pode fazer a diferença? Irmãos, olhem, todo mundo que chegou em Jesus, que professou Ele como Senhor e Salvador, recebeu o Espírito como um selo. Amém? Um selo para a salvação. Que é isso? O próprio Deus, como Ele é bom e misericordioso, deu o seu Espírito para nos selar, nos guardar, para recebermos a herança eterna, que é a nossa salvação. Mas, se eu não buscar ter intimidade, crescer na busca do conhecimento do Espírito, de quem Ele é, e andar com Ele, e deixar Ele me dirigir, e deixar Ele trabalhar em mim, Ele implantar em mim o fruto do Espírito e gerar frutos através desse fruto, e isso começar a crescer até que Cristo comece a ser forjado em mim, infelizmente eu serei um cristão que não faz diferença. Todo mundo ouviu aquele ditado já, né? Quando a gente fala em relação a alguém que a gente não tem nenhum problema, mas que a gente não tem nenhum apego. A gente fala assim, aquela pessoa para mim, ela nem fede e nem cheira. A gente aqui fala no Nordeste assim, né? Mas Jesus não nos chamou para ser crentes que nem fedem, nem cheiram. Amém. Jesus nos chamou para ser cristãos que fazem a diferença. Amém. E a diferença está em ter o Espírito Santo. A diferença está não no que eu faço, querido, escute. As pessoas estão muito preocupadas em fazer algo para o Senhor. Eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir o meu propósito, o meu chamado, a minha vocação. O primeiro chamado que Deus tem para mim, para você e para todos nós é estarmos com Ele. Escute o que eu estou lhe dizendo hoje. O seu chamado prioritário não é fazer nada para Jesus, é estar com Jesus. É permanecer em Jesus, é estar na videira, é ser alimentado pela seiva da videira todos os dias. O fazer para Jesus é resultado de uma vida que está em Jesus. Por que, queridos? As pessoas estão fazendo o percurso contrário agora. A gente viu essa notícia dessa missionária que era conhecida por muitas pessoas, fez missão ali, missão aqui, e agora se converteu ao Islã. Porque o fazer foi colocado na frente do que o ser. Jesus não quer que eu faça nada para Ele. Jesus não precisa de mim. Jesus é suficiente nele mesmo. Se eu não estiver aqui, outra pessoa se levanta através de Jesus para fazer o que eu faço. Ninguém aqui é insubstituível. Mas Jesus quer que eu fique com Ele, que eu esteja com Ele, que eu ore, que eu busque, que eu chore, que eu me encha dEle. E só depois de eu estar nele e Ele está em mim, Ele me envia para fazer alguma coisa. E o contrário é complicado, é o caminho inverso. Porque as pessoas querem ser enviadas, querem ser ungidas, querem ser levantadas autoridades, pastores, líderes, para fazer algo. Para quem? Quem é esse Deus que eles estão querendo fazer algo? Será que não é para o seu próprio coração? Será que não é para realizar o seu desejo? O seu ego?
Eu ganhei tantas almas, eu fui ali, orei e aconteceu algo tremendo. Eu não estou falando que Jesus não está nos capacitando para cumprir a sua missão, mas eu estou falando que antes da missão existe a comunhão. Aleluia! Sem comunhão não há missão. Sem comunhão não há missão, queridos. Porque antes de Jesus enviar os seus discípulos, ele esteve com ele os ensinou 3 anos e meio, ele os admoestou, ele os corrigiu, ele os ensinou, ele fez tantas coisas na visão deles, para que eles tivessem Cristo como padrão. E ainda assim, eles fraquejaram. Andando com Jesus, vendo Jesus, reproduzindo as obras de Cristo Jesus, mas ainda assim, quando a perseguição começou a aumentar, eles fraquejaram. Se trancaram no lugar e ficaram com medo, porque Jesus Cristo havia morrido. E o que o Senhor está nos dizendo nessa noite é que a missão não é maior do que a comunhão. Deus quer que nós tenhamos primeiro comunhão. Como eu vou falar de um Deus que eu não conheço? Como eu vou revelar um Jesus pelo qual eu não me pareço com Ele? Como eu vou falar de amor, de mansidão, de humildade, se eu não consigo refletir isso, Jesus? E a gente só consegue, queridos, crescer na comunhão através da intimidade com o Espírito Santo. Jesus falou que o Espírito viria e não falaria de si mesmo, mas falaria tudo o que ouviu do meu Pai. Eu lembro desse texto. Eu vejo que o Espírito Santo, ele veio para revelar o coração do Pai. Mas a revelação do coração do Pai só se derrama naqueles que querem buscar intimidade com Deus, queridos. Deus não vai revelar o que está no seu coração para qualquer pessoa. Deus quer revelar o que está no coração para os seus amigos. E ser amigo de Deus não é como ser amigo do Neymar, não, que vai para o cruzeiro, que fica com ele comendo churrasco, não. Ser amigo de Deus é ser confrontado no seu eu, porque Abraão era amigo de Deus, e o Senhor, seu amigo, disse: me deu o seu filho como sacrifício. Moisés era amigo de Deus, e quando bateu na rocha, não entrou na terra prometida. Às vezes nós achamos que ser amigo de Deus é viver numa vida mansa de rosas, de promessas cumpridas. Vem, Senhor, eu estou aqui deitadinho, vem cumprir suas promessas. Ei, a promessa exige de você esforço. Exige de mim esforço. Nós temos um pensamento muitas vezes errado. Não, Deus me prometeu. Ele vai cumprir se você se levantar e fizer o que lhe cabe nessa parte da promessa. Não é que Deus precise da minha e da sua ajuda, querido. Deus não precisa da ajuda de ninguém. Mas Deus precisa que eu e você creia a ponto de exercer obras. Eu dizer que eu creio, e eu não sair do lugar, e eu não fazer nada. Eu creio. E onde é que está a reprodução dessa fé? Vocês estão entendendo, meus irmãos? Aqui em Atos, capítulo 2, versículo 14. Abra comigo, por favor. Desculpe a empolgação.
Atos capítulo 2, versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os neste termo: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel que acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais debaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todos aqueles que invocar o nome do Senhor serão salvos. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que os teus santos vejam a corrupção. Aqui o salmista Davi, Pedro está fazendo uma releitura daquilo que Davi falou por meio de profecia acerca de Jesus Cristo. Então, amados, a gente vê quando Deus determinou na sua presciência fazer Jesus morrer, para que a missão de fato pudesse se estabelecer. Nós vemos aqui um Cristo disposto a cumprir a obra redentora de Deus a todo e qualquer custo, a ponto de morrer. Quando nós olhamos para esses textos, aqui no versículo, a partir do versículo 37, que fala dos resultados do Pentecostes, nós vemos agora aqueles discípulos que lá no capítulo 20 de João estavam amedrontados, agora perseverando na doutrina, na comunhão, e ali começava a instituição da igreja primitiva. E uma igreja histórica, primitiva, porque foi a primeira lá no passado, mas que fez total diferença, que isso reverbera até os nossos dias. Nós vemos aqueles apóstolos, discípulos do Senhor, lá no versículo 20, amedrontados, desencorajados, entristecidos, aflitos com medo, agora aqui cheios do Espírito Santo, fazendo a missão de Deus, de Jesus com excelência. Por causa de quê, pastora? Por causa da intimidade com o Espírito Santo. Não era só por causa do Espírito, era por causa da intimidade, porque eles buscavam, estavam reunidos em oração, em leitura bíblica, crescendo na doutrina, no partir do pão, buscando intimidade e crescimento com o Espírito Santo de Deus. E agora esses mesmos discípulos, irmãos,
que estavam lá com medo, agora no capítulo 4 de Atos, eles oram, sendo açoitados, sendo perseguidos, sendo afligidos na sua própria carne, agora eles oram, pedindo a Deus que dê mais ousadia e mais coragem, para que com mais vigor, com mais alguma coisa aí que é da intenção, que eu não vou conseguir falar agora. Com mais intensidade, eles preguem a palavra do Senhor Jesus. Escute, queridos. Esses mesmos discípulos que estavam lá com medo, trancados, afligidos, amedrontados, desestimulados. Pedro, no capítulo 21 de João, diz, olha para ele e faz, eu vou pescar. Vou voltar a pescar. Eles dizem, a gente vai também. Vai todo mundo pescar, ou seja, esquecendo do propósito pelo qual foram treinados 3 anos e meio. Queridos, escute uma coisa, se não for a ação do Espírito Santo, nós não iremos sair do lugar. E isso exige de nós comprometimento, oração, jejum, leitura bíblica, comunhão. Se nós não fizermos o que sabemos que temos que fazer, não sairemos do lugar. A gente vai lá para a cadeira e vai dizer, vixe, como está vazia hoje. Vixe, meu Deus, os irmãos faltaram. A gente vai ficar apenas se lamentando. Esses discípulos buscaram, ficaram em Jerusalém, foram revestidos de poder, receberam um revestimento sobrenatural. Escute, não menospreze o revestimento do Espírito Santo que está sobre você. O revestimento do Espírito Santo não é qualquer coisa, é sobrenatural. Foi a virada de chave que esses discípulos precisaram para conseguir cumprir a missão de Deus. Se não tivesse o Espírito, não teria continuidade. Eles continuavam lá, deprimidos. Eles iam continuar lá, deprimidos, sem entender a necessidade de Cristo morrer para se cumprir o plano redentivo. Irmãos, isso é muito forte. Deus tinha me falado, filha, se você não buscar intimidade, você vai continuar falando, pregando, e as pessoas não vão entender. Eu disse, Senhor, eu não quero conhecimento teológico. Eu não quero apenas conhecer, saber um conhecimento. Eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Eu quero entender o que o Senhor está falando. Eu quero entrar num lugar de intimidade, que eu sei que para entrar num lugar de intimidade requer muito esforço. Porque para a gente sentar na televisão, sentar no sofá, usar a perna, ligar a Netflix, não tem esforço nenhum. O controle remoto ele faz isso. Mas se a gente entrar no quarto, ajoelhar e orar, a gente vai ter que mortificar a nossa carne. Mas ou a gente escolhe mortificar a nossa carne, ou seremos crentes medianos, que não veremos as maravilhas que Deus quer fazer. Que não iremos experimentar o que esses discípulos experimentaram. Estavam sendo afligidos na carne, apanhando, levando surra, sendo presos e orando, Senhor, nós te damos glória, porque podemos sofrer pelo teu nome. Te damos glória, porque podemos ser açoitados no nome do Senhor. Nos dê mais força, mais coragem, mais intrepidez para falarmos ainda mais do teu evangelho. E nós, quando passamos por uma dor na unha, nós achamos que Jesus nos abandonou. Ai, Jesus Cristo, nos dá graça, nos dá maturidade, Senhor. Temos uma dor na unha e, ai, cadê o Senhor? Onde é que está o Senhor? Eles estavam sendo açoitados, igreja, e eles estavam dizendo, Senhor, muito obrigada, porque nós somos dignos de sofrer pelo teu amor. Eram as mesmas pessoas. Eram os mesmos discípulos, os mesmos apóstolos. O que mudou? A ação do Espírito Santo de Deus na vida deles. Vá comigo, por favor,
Eu já vou terminar. Para 1 Coríntios. Louvado seja o nome do Senhor. Me ajude, Senhor Jesus. Me ajude, Espírito Santo de Deus. Me ajude, Senhor. 2 Coríntios, queridos, perdão. 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Versículo 1, eu vou começar pelo versículo 1. Começamos, porventura, outra vez, recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação, para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos, como carta de Cristo produzida pelo nosso ministério. Escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, mas como se partisse de nós, ponto e vírgula, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, aleluia, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu quero lembrar o que eu falei na terça acerca da letra mata. A letra mata, Paulo não está dizendo que é proibido estudar. Se estudar a Bíblia vai morrer espiritualmente, vai perder o Espírito, não é isso. Ele está falando da lei. A letra, ele fala da lei. A lei, ela nos mostrava a nossa incapacidade de cumprirmos ela na sua essência, ou seja, nos mostrava que éramos pecadores. Quando a Bíblia diz a letra mata, quando Paulo está dizendo a letra mata, ele está falando assim, não estude não a palavra, que você vai morrer. Você vai abafar o Espírito. Não é isso não, querido, isso tem nada a ver com isso. A letra mata, ele está falando da lei. A lei mosaica levava à morte, porque ela nos revelava que éramos pecadores. Aí ele diz aqui assim, se o ministério da morte, que ele fala a lei, gravada com letras em pedras, se revestiu de glória, escute só, se aquele ministério da morte, que era a lei, que mostrava a nossa incapacidade em cumpri-la, ou seja, nos apontava como pecador, porque a lei era isso e aquilo. Se eu não fizesse aquilo, morria. Não podia fazer 9 e não fazer 1. Pastora, mas são 10 mandamentos, eu fiz 9. Não consegui 1, morria. Então, se o ministério da morte, ele diz aqui, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, como foi a tábua da lei que Moisés recebeu quando estava no monte orando ao Senhor, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecendo. Queridos, a glória, ela ia se desvanecendo, ou seja, ela ia diminuindo, e mesmo assim, aquela glória no rosto de Moisés diminuindo, os israelitas não conseguiam olhar para Moisés ainda, porque mesmo diminuindo, ainda era muito forte.
Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Aleluia! Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Aquilo que aconteceu com Moisés não acontece mais. Hoje em dia, aquilo que aconteceu com Moisés é história para nós. Nós sabemos que acontece pela fé, nós reconhecemos isso. Mas não acontece mais com ninguém que abra a Torá lá em Jerusalém e leia. Ninguém mais tem o seu rosto brilhando. Amém, gente? Mas vejam o que pode acontecer conosco, que estamos no ministério da fé, no ministério da justiça, da reconciliação, da parte do Espírito. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. E eu lembro, quando eu falo permanente, eu lembro de Jesus falando assim: o Espírito Santo, aquele que o mundo não pode conhecer, mas ele está em vós, habitará em vós para sempre. Ou seja, aquilo que é permanente. Lá em Moisés, na lei era transitório. Aquela glória, Moisés não tinha todo dia, toda hora, todo momento. Mas a glória do Espírito, querido, dentro de nós temos todos os dias. E muitas vezes nós não conseguimos valorizar. Ai, Jesus, como essa palavra rasgou meu coração hoje. O Senhor disse: eu não dou a quem não valoriza. Eu não entrego a quem não dá valor. Eu não dou nada a quem não dá valor ao que eu entreguei. Eu lembrei automaticamente de uma palavra que eu queria trazer terça-feira e não consegui trazer. A arca do Senhor foi levada para a casa de Aminadab. Ficou 20 anos naquele lugar. 20 anos naquele lugar. E não aconteceu nada. A arca do Senhor, na antiga aliança, era a própria presença de Deus. Mas quando Davi conseguiu vencer os filisteus e foi organizar o retorno da arca para Israel, para Jerusalém, a arca precisou ficar na casa de Obed-edom, porque o trajeto tinha sido irregular, não tinha sido feito conforme o Senhor mandara. Houve a morte de Uzá, aquele rapaz que pegou na arca porque não queria deixar cair, morreu fulminado na hora. A presença de Deus. A arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom. E a casa de Obed-edom e a sua família prosperou grandemente, diz a palavra do Senhor, lá em 1 Samuel capítulo 5. A casa de Obed-edom e a sua família prosperou grandemente. Sabe o que é isso, querido? Valorizar a presença de Deus. Quem valoriza a presença de Deus consegue prosperar em todas as coisas. E Deus me falava hoje: eu não entrego nada a quem não valoriza. Eu não posso entregar algo que custa, algo que é meu, para quem não dá valor. Queridos, nós não estamos aqui brincando de ser crentes. Ou nós nos interessamos por esse Deus, ou nós nos comprometemos com esse Senhor e deixamos que a nossa vida seja usada por Ele, para Ele e para a glória dEle, ou nós não iremos passar de crentes medianos que não conseguem fazer transformações onde chega.
que não conseguem mudar nem a sua própria casa, nem a sua própria família, que não consegue derramar Jesus em ninguém, ou nós nos apaixonamos por esse Deus, ou nós nos entregamos a esse ministério da reconciliação, da parte do Espírito, ou por outras não seremos operantes, queridos. Porque quando se levantar uma coisinha, uma lutinha, irmãos, quando eu digo lutinha, eu digo em relação a Atos 4. Eu não estou menosprezando a sua luta, a sua dor, o seu problema, mas eu estou fazendo um comparativo com aqueles que andaram com Jesus. Atos 4, eles estavam sofrendo açoites. A perseguição não era um chefe chato, buzinando no seu ouvido. A perseguição não era um vizinho que jogou lixo na sua porta. Não tem nada a ver com isso. A perseguição era eles sendo presos, mandando calar, não falar mais de Jesus e apanhando, para ficar caladinho. E às vezes nós estamos enfrentando uma situação, não estou menosprezando o seu problema, a psicologia diz que a gente não pode estar menosprezando o problema de ninguém, mas querido, por favor, a nível de comparação de discípulo, nós estamos muito aquém desses discípulos de Jesus. Qualquer coisinha a gente desanima, qualquer coisinha a gente quer retroceder, qualquer coisinha a gente quer deixar de fazer o que o Cristo nos chamou, qualquer coisinha a gente quer deixar de orar, a gente quer deixar de ler a palavra, a gente quer se desviar. Está arrependido em nome de Jesus. Quando nós não estamos vivendo o ministério da reconciliação, esse ministério aqui do Espírito que é permanente. Irmãos, a Bíblia diz, lá em Tessalonicenses, que o Espírito Santo é aquele que retém a vinda do anticristo. A ação do Espírito Santo em nós fará toda a diferença na resposta que estamos dando ao nosso Senhor Jesus. Entenda a primeira fase dessa pregação. Jesus não quer que você faça a missão sem antes ter comunhão. Missão sem comunhão não é missão. Missão sem comunhão com o Senhor não é missão. A missão não está acima da intimidade e da comunhão com Deus. Amém? Versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Esse contemplando como por um espelho, é quando a gente contempla aqui. Quando estamos contemplando pelo espelho, nos vendo. E essa contemplação, queridos, que acontece quando olhamos para a Bíblia, quando a lemos, quando temos intimidade com ela, que é o próprio Cristo, nós somos transformados de glória em glória na própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Não é possível. Essa palavra, talvez você, não, eu queria não com essa palavra, eu queria que fosse outra, eu queria que fosse a missionária Samanta que pregou domingo passado. Foi uma bênção.
Mas escute, não é possível que eu esteja contemplando com o rosto desvendado. Ninguém usa mais o véu. Não existe mais véu espiritual em nós, porque o Espírito habita em nós. Não existe mais venda nos nossos olhos. Nós estamos vendo agora, contemplando como se no espelho. Contemplando e sendo transformados. É impossível alguém que esteja contemplando a palavra de Deus, o próprio Cristo Jesus, ressurreto e não ser transformado. Nós temos que parar de dar desculpas. Nós temos que parar, igreja, de dar desculpas. Ah, Senhor, eu não consigo. Ah, se não consegue é porque não está contemplando. Jesus está nos chamando. O meio é a contemplação. O meio é a gente se voltar para Ele. O meio é a gente querer sair da religiosidade, dessa coisa que nós temos que aparentar. Ah, eu tenho que aparentar que eu sou bem, que eu estou crente, que eu estou firme. Ei, se desmanche na presença do Senhor. Se desmonte perante Deus. Mostre as suas fraquezas. Mostre as suas limitações. Mostre que ainda está podre. Para que Ele possa limpar. Para que Ele possa curar. Para que Ele possa falar. Jesus é uma fonte inesgotável. Quanto mais eu bebo, mais tem para me dar. Quanto mais eu bebo, mais tem para me dar. Não falta em Jesus. E Jesus não tem falta de nada. Pelo contrário, Ele é a nossa suficiência. Tudo que precisamos está nele. É por meio dele. Queridos, o Espírito Santo Ele quer fazer. O Espírito Santo quer fazer dentro de nós, para depois fazer por nós e através de nós. E nós estamos sendo, queridos, me perdoe dizer essa palavra, mas muitas vezes nós mesmos estamos sendo um impedimento. Por quê, pastora? Porque nós não queremos buscar. Nós não queremos buscar. Eu quero fazer com você um desafio. Marca no teu celular um cronômetro. Coloca no teu celular a partir de hoje. A partir de amanhã, meia-noite. Bota um cronômetro. Para você ver como você usa as suas 24 horas. É chocante, irmãos, muitas vezes. Nós não temos tempo para o Senhor. Nós somos muito atarefados. Não temos tempo para ir diante de Deus e orar e buscar e nos reabastecermos e nos enchermos. Mas nós queremos ver milagres, prodígios e maravilhas. Mas nós queremos ver a igreja cheia. Como? Se nós não estamos fazendo aquilo que sabemos que Deus já nos disse para fazer. Eu quero terminar lembrando o que a missionária Samanta falou aqui no domingo, das 24, Mateus 24, das 10 virgens. Essa palavra ela é muito forte, porque a gente vê nessa palavra, queridos, que existe uma moeda no reino espiritual. Quando falta o óleo, e é interessante a gente pensar que o Senhor está falando ali para ímpios. Você conhece esse texto, né? A parábola das 10 virgens. O Senhor não está falando para ímpios, o Senhor está falando para a noiva. O Senhor usa essa parábola para falar para o seu povo. Ele diz 5 noivas nécias, 5 noivas prudentes. As 5 prudentes tinham óleo de reserva, as nécias só tinham o óleo da lamparina. E daqui a pouco a lamparina se apagou. E elas queriam óleo, não tinha mais óleo, não tinha mais o Espírito Santo.
que é representado pelo óleo. E as prudentes dizem assim, vá comprar. E como é que compra? Jesus está fazendo ali uma alusão à busca ao Espírito Santo de Deus. Jesus está ali alertando que se não tiver o Espírito Santo de Deus, não continua de pé. Mas, pastor, eu sou crente há 30 anos. Não importa o tempo. O que importa é se tem o Espírito Santo de Deus. Não é o tipo de igreja que vai nos fazer chegar no céu e receber o carimbo salvo. Não, queridos. Não é o que eu fiz na terra que vai me fazer chegar no céu e receber o carimbo salvo. Não é o que eu fiz. Não é sobre as minhas obras. É sobre quem eu fui em Jesus. É sobre a vida que eu vivi para Jesus. Não é sobre quem eu influenciei, não é sobre quem eu ganhei para Cristo. Isso é sobre galardão. Escutem. O que você fez, as pessoas que você ganhou para Cristo, é sobre galardão, sobre salvação. É quem você está sendo em Jesus. Esse texto de Mateus 25 nos faz refletir sobre isso. Aquelas 5 nécias eram noiva. Estavam com as outras prudentes. A Bíblia diz que todas dormiram. As 10, as prudentes e as imprudentes, dormiram. O que é dormir? Ficaram desapercebidas. Porque elas disseram que o noivo demorou. Quando o noivo chega que anunciam, vem aí o noivo, que elas se acordam. As 5 têm óleo, as outras não têm. E agora me empreste do seu óleo. Como é que empresta o Espírito Santo? As outras não têm óleo. Aí as prudentes vão comprar. O que é o comprar na Bíblia, queridos? A moeda do reino é a busca, queridos. A moeda do reino é a busca. O Senhor disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. A moeda do reino é a busca. Se você não busca, você não tem. Quando a Bíblia vai dizer que Deus é galardoador, ele dá um preceito. Ele não é galardoador de todos. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Nós estamos mal acostumados, meus irmãos. Me perdoem, fechando essa série de mensagens com essa palavra. Mas nós estamos mal acostumados a ter sempre alguém que busque por nós, a ter alguém que ore por nós, a ter alguém que jejue por nós. Escute, a sua intimidade com Deus também fala da sua salvação na eternidade. Decida hoje, querido, buscar ao Senhor. A Bíblia diz, enquanto se pode achar. E buscar o Senhor não é apenas sair da sua casa e vir para a igreja. Porque quando fazemos isso, na verdade, não era para buscar, era para dar a Deus. Quando as pessoas saíam das suas cidades e iam para o templo, na velha aliança, era para levar os sacrifícios, os holocaustos, aquilo que eles tinham para Deus. E nós estamos, infelizmente, mal acostumados com essa cultura neopentecostalista que nós temos que vir para receber. Primeiro nós temos que vir para dar, Senhor. Dar no nosso culto racional, dar a nossa adoração, dar aquilo que Ele merece. E como eu vim dar, aí Ele vai também fazer. Ele vai também abençoar, Ele vai também derramar galardão.
Mas eu quero te pedir algo nessa noite. Em nome de Jesus. Não desvalorize o que você recebeu de Deus. Você recebeu o Espírito Santo da promessa. Você recebeu, querido, a garantia que Paulo fala lá em Efésios capítulo 1. A garantia de você ser salvo já está em você. O Espírito Santo da promessa. Valorize isso, por favor. Valorize. Busque ter intimidade com esse Espírito Santo. Busque ter intimidade com esse Senhor que é Deus. Peça para Ele transformar a sua vida. Ele tem poder para isso. Jesus falou que Ele estaria agora para fazer essa obra em nós. É o Espírito Santo que vai fazer essa obra. Se eu permitir. Se eu der espaço. Se eu deixar. Amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.